faz um percurso, entendeu, de 2 horas dentro de João Pessoa. Ele percorre quase todos os bairros de João Pessoa. E eu pegava o ônibus no bairro de Valentina. Mangabeira é o bairro mais populoso de João Pessoa. Mangabeira eu acho que dá uns 4 de Riachão, ou mais, né? Só Mangabeira tem quase 200 mil habitantes, o bairro de Mangabeira. Né? Ô, glória. Mas, irmão, quando eu estava ali, aí Deus usou a irmã e disse, ei! Eu disse, Jesus, tu já me achaste por aqui? Disse, se prepare. Deus tem uma chamada na tua vida. E é no ministério. Aleluia. Deus vai te separar. Muitos vão duvidar. Mas eu quero tu, fazendo a minha obra. Eita, glória. Passou-se, irmãos. Irmãos, eu sempre fui tranquilo com relação ao que Deus falava comigo. Sempre fui tranquilo. Eu dizia, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai. Aí passou-se. Eu orando, eu disse, Senhor, eu quero uma mulher da tua parte. Uma Leila começou a frequentar lá a igreja. Aí comecei a orar. E eu disse, Jesus, se for da tua vontade, é da minha, né? Porque, irmãos, eu não vou ser hipócrita, não, irmãos. E dizer, não, pastor, mas o senhor pediu uma mulher de Deus? Sim, mas eu pedi também uma mulher que fosse bonita. Entendeu? Não vou ser hipócrita, não, e dizer, não, só eu me apaixonei por ela porque ela cantava bonito, ela falava em línguas estranhas, ela marchava, ela profetizava. Não, eu me apaixonei foi pela beleza dela. Porque tem uns crentes aí, irmãos, hipócritas, e dizem, não, meu namoro é espiritual. É mentira. É mentira, irmão. Porque se o camarada, entendeu? Se namora e se agarra com a menina e ele não sente nenhuma reação no corpo dele, ele está doente. Porque nós somos feitos de carne também. Viu? Não venha dizer que, não, porque eu sou crente. Eu também sou. Entendeu? Mas quando eu me abraçava com a irmã, que o negócio ficava muito agitado, eu dizia, se afaste. Foi 9 meses, irmão, do início do namoro para o casamento. Eu disse, olha, Jesus está no negócio, né? Vamos casar logo. Vamos dar entrada nos papéis. Não, mas a gente não tem uma casa. Eu digo, Deus providencia. Né? Porque tem gente que só quer casar quando tiver com a casa pronta, com o carro na garagem, com tudo mobiliado, os 2 concursados, aí não dá. Então demos entrada nos papéis, irmãos, para a glória de Deus. Eu vou encerrar aqui porque a palavra ainda vai vir. Mas eu precisava contar isso aqui porque tem alguém precisando ouvir. Aleluia. Viu? Precisava alguém ouvir este testemunho nessa noite. Demos entrada nos papéis, Deus começou a providenciar. Um disse, eu dou o vestido. O outro disse, eu dou o salão de festa. Outro disse, eu dou o bolo. Outro disse, eu dou o salgado. Outro foi chegando, irmãos. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia. Quando nós nos casamos, entendeu? Já tinha a casa toda prontinha. Entendeu? A casa era alugada, mas já estava com os móveis. Um era doado, usado, o outro era novo, mas tinha. Certo? Deus preparou a nossa festa de casamento, preparou fotógrafo, preparou filmagem, certo? Para a glória de Deus, irmãos. Completamos esse ano 18 anos de casados. 3 filhos Deus nos deu. Um ministério, e para onde eu vou ela está junto. Às vezes está cansada, entendeu? Às vezes está fadigada por conta do trabalho, da faculdade que ela faz também, mas está ali, certo? Às vezes eu digo, não, minha filha, fica em casa. Ela diz, não, eu vou. Para a glória de Deus, irmãos. Então precisamos buscar em Deus aquilo que nós queremos. E saber realmente o que Deus reservou para nós. Porque o diabo, ele também sabe o que você almeja. E muitas vezes ele traz algo parecido com o que Deus tem para você. Prove os espíritos. Quando eu comecei a orar a Deus, na intenção da irmã Leila, eu disse, Senhor, eu não quero que o Senhor levante vaso para falar comigo. Irmãos, quem mais crê em profecia, em vaso, está aqui. Eu só vivia nas vigílias, nos círculos de oração, entendeu? Já vi crente dando pulo quase da altura desse teto, dentro de vigília. Certo? Era na marcha, era no pulo, era no tiro. Que você imaginava, e como Deus usar um crente, eu já vi.
Mas eu disse, Senhor, eu não quero que o Senhor use vaso, eu quero que o Senhor fale na palavra. Sabe como foi que Deus fez, irmãos? Da forma que eu pedi. Sabe por quê, irmãos? Deus nos conhece. Deus nos conhece. Então, quando você conversar com Deus da glória, seja detalhista. Diga para Ele, Senhor, eu quero assim, Senhor. Senhor, faz dessa forma. Senhor, olha para mim. Senhor, olha, se não for assim, Senhor, não vai ser da tua parte. Agora não vai fazer como muitos aí não, que o tempo está trancado para chover e diz, Senhor, se chover, é da tua vontade. Não, faça o contrário, viu? E Deus vai honrar a sua fé. Louvado seja Deus. Mas, queridos, vamos abrir a Bíblia. Eu vou ser breve, eu não vou enfadar a igreja. Não se preocupe, né? Que eu sei que a minha chamada é pastoral, mas eu prego por misericórdia de Deus. No Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 11. Aleluia. Glória a Jesus. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler somente 2 versículos para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Estou muito feliz, viu, pastor João, de estar aqui, honrado, certo, pelo convite. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de Daniel, de Elisama, irmã Júlia está ali também, toda a família pastoral, esse corpo de obreiros, essa igreja linda, né, que Deus possa continuar abençoando. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que porque nós estamos numa cidade do interior, as coisas são bem mais difíceis, né? Mas eu costumo sempre dizer, só quem sabe a experiência do que é pastorear numa cidade grande é quem está lá. Viu? Aleluia. Meu filho, por favor, me dê um cálice desse aí, rapidinho. Um cálice, o cálice, na caixa aí, dentro da caixa. Sim, me dê um... Olha, irmãos, depois os irmãos vão ter acesso aí, quando for na hora de servir a ceia. Isso aqui é o cálice da ceia, já com o pão. E o pastor foi exigente. Ele é exigente, viu, irmãos? Vocês conhecem ele mais do que eu. Foi não, irmãos. Eu disse a ele, eu quero dar um presente para a Dinamel. E aí pedi a logomarca e veio personalizado. Isso aqui, em plena pandemia, Deus disse, fique dentro de casa. Quando começou a pandemia, eu fazia Uber. E Deus disse, vá para dentro de casa. Faça como eu fiz com o meu povo no Egito. Eu livrei o povo de morrer porque estavam dentro de casa e a casa estava marcada. Teve Covid eu, minha esposa, minha filha mais velha. Para a glória de Deus. Ficamos dentro de casa, eu sem renda, a igreja fechada. Deus não deixou faltar nada. Nos livrou de ir para o hospital. Curou a gente de Covid dentro de casa. Aleluia. E eu vendo muitos guerreiros descer a sepultura. Meu pastor que me consagrou, 50 anos de idade. Eu até desentendi com ele no Facebook, porque ele insistindo em manter a igreja aberta. Eu disse, pastor, fez. Obedeça. O Senhor me ensinou a obedecer. Ele disse, não, porque não sei o quê. Eu disse, tá bom. Pegou Covid e desceu a sepultura. Jesus nos chama para obedecer, viu, irmãos? Outro dia eu venho para contar o testemunho desses cálices aqui de forma mais... Isso aqui é uma coluna de oração da nossa empresa, viu? O pastor Antônio é um incentivador da nossa empresa. Deus tem usado ele como instrumento para nos incentivar. Viu? Quando seu pastor chegar para você e disser uma coisa, siga a orientação dele. Aqui tem experiência. Eu não vim aqui para massagear o ego de ninguém, não. Estou falando o que Deus está mandando eu falar. Porque às vezes a gente honra todo mundo e não honra de casa. Né? Escuta vaso de todo canto. Não, porque não me conhece. Quando Deus quer usar, Ele usa o que dorme com você. Porque quando Ele quer falar comigo, Ele usa aquela ali. Olha. Uma vez eu estava na igreja, tinha saído de casa, eu disse, Senhor, eu quero uma resposta. Chegou na igreja que ela começou a cantar, Deus tomou ela. E começou a falar. Eu digo, minha filha, por que você não falou lá em casa? Não precisava ser aqui na igreja, não. Quando Deus mandar, pode falar.
Mas, queridos irmãos, sem mais delongas, capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28, o texto diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Aleluia. Deus amado, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, esta palavra que dá vida, esta palavra que sustenta, esta palavra que orienta. Obrigado, meu Pai, por esta palavra, meu Pai, porque, Senhor da glória, é com base nela que nós vamos chegar ao céu. Aleluia. É baseado nessa palavra que nós desfrutamos das tuas bênçãos, das tuas promessas, aleluia, do teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala com a tua igreja, como já falaste ao meu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, aleluia. Este texto, irmãos, trata de uma passagem quando Jesus estava em sua peregrinação, e como todos nós sabemos, ele era muitas vezes indagado pelos fariseus, pelos escribas, colocado à prova. E muitas vezes também tinha aquelas pessoas que vêm para querer fazer com que a pessoa se sinta, entendeu? No alto. Porque sempre vai existir gente assim. Ela está querendo lhe derrubar, mas ela vai chegar para dizer: não, tu é o tal. Né? Tu é o cara. Se tu não tivesse aqui, isso aqui não acontecia. Então aquela mulher querendo, entendeu, massagear o ego de Jesus, que ele não precisava disso. Chega naquele momento e diz: olha, bem-aventurada é aquela que te concebeu. Certamente, irmãos, aquele clima naquele momento ali não estava muito bom. Diante dos acontecimentos anteriores, diante de muita coisa que já vinha acontecendo, a coisa ali não estava muito boa. E o clima entre Jesus e as pessoas certamente estava um clima muito tenso. Porque muitas pessoas o criticaram, ou o criticavam. Aquela mulher, provavelmente, ela até poderia ter uma boa intenção, mas o momento não era propício para que ela viesse falar aquilo. Talvez essa mulher, sem perceber, cumpriu já o que estava lá descrito no capítulo 1 de Lucas, e verso 48. Jesus, ele não reprovou o comentário daquela mulher. Primeiro, porque ele conhece a intenção do coração das pessoas. Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Nós podemos enganar o homem, mas a Deus não. Nós podemos nos esconder do homem, mas de Deus não temos como nos esconder. E muitas vezes, queridos, nós queremos transparecer uma coisa, mas a intenção do nosso coração, Deus sabe. Às vezes somos mal interpretados, mas Deus sabe o que está guardado no seu coração. Deus conhece. Deus conhece o nosso íntimo. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, e só Deus conhece o nosso coração. É preciso, queridos, nós entendermos e saber que o que está guardado no nosso coração é o que Deus realmente leva, aleluia, a sério. É realmente o que Deus vê. Muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes somos mal interpretados, muitas vezes não nos entendem, mas na verdade o Senhor conhece como nós estamos, aleluia, e o que nós estamos pretendendo, aleluia. Às vezes você está louvando, a sua voz não é bonita, aleluia, a sua voz ela não é afinada, às vezes você não sabe cantar de acordo com os músicos, aleluia, mas de dentro do seu coração está saindo a verdadeira adoração, está saindo louvor que agrada a Deus, aleluia. Você tem uma vida a qual o Senhor aprova, aleluia, porque Ele te conhece, aleluia. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas acham que Deus só recebe o louvor bonito. Deus recebe o louvor bonito.
Deus recebe sim, se aquele louvor for um louvor, aleluia, de coração, da alma, do íntimo, recebe. Um louvor bem ensaiado, lógico. Nós temos que procurar dar o nosso melhor para Deus. Então ensaie, faça um curso de técnica vocal, aprenda a tocar o instrumento de forma correta, aleluia, esteja em sintonia com os músicos, louvado seja Deus. Mas às vezes, queridos, a pessoa não tem muita leitura, às vezes ela não tem muito ritmo, às vezes ela não tem muita, aleluia, possibilidade de entrar nesse conjunto, mas louvado seja Deus, que ele tem um coração a qual o Senhor se agrada, aleluia. Louvado seja Deus. Então Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus não reprovou o comentário daquela mulher, mas ele deixou claro que não estava ali atrás de elogios ou de apoio. Na nossa vida, existem muitas pessoas realmente que estão atrás das palmas, dos aplausos. Hoje, com o advento das redes sociais, estão atrás dos seguidores. Lá em casa, meu maior número de seguidores é umas galinhas que eu crio. Quando eu vou botar comida para elas, sai tudo atrás de mim. Mas as pessoas estão dessa forma. Hoje em dia, mede-se a popularidade da pessoa pela quantidade de seguidores que ela tem numa rede social. O número de agendas que ela atende durante o mês, durante a semana, durante o ano. Pela quantidade de igrejas a qual a convida para pregar, para cantar, seja o que for. As pessoas, queridos, elas começam muitas vezes a querer medir, a querer traçar um parâmetro. E não é assim que Deus trabalha, aleluia. Porque Deus não levantou estrela dentro da sua casa. Deus levantou servos e servas, homens e mulheres de Deus, que buscam fazer a obra da forma que agrada a Ele. Louvado seja Deus. Deus resolveu levantar um povo que o adore em espírito e em verdade. Aleluia. Prestar um culto racional. Mas pastor, o que é o culto racional? É o culto onde eu raciocino. Eu sei o que eu estou falando. Aleluia. Eu sei o que eu estou fazendo e para quem eu estou direcionando. Aleluia. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas acham, porque, não, mas fulano está no Espírito. Irmãos, o Espírito, ele é sujeito ao profeta. Aleluia. Deus não é Deus de bagunça. A Bíblia diz que Deus é Deus de ordem e não de desordem. Aleluia. Tudo com Deus é com ordem e decência. O Espírito de Deus age, cura, liberta, transforma, movimenta a igreja, mas tudo é feito com ordem e decência. Aleluia. É necessário, queridos, nós entendermos que Jesus não levantou estrela dentro da sua casa. Ninguém tem que estar aqui para ser reconhecido. Aleluia. Alguém disse uma vez que reconhecimento se tem é lá no IML, que tem que reconhecer o corpo. Na casa de Deus, aleluia, tem servos e servas que buscam ir para o céu, mas fazer a obra de maneira a agradar aquele que o arregimentou. As pessoas hoje, queridos, elas querem estar somente recebendo